Três coisas que explicam o delírio coletivo com a vitória da Fernanda Torres no Globo de Ouro e o que que o Senna, sim, o Ayrton Senna, o que que ele tem a ver com isso? Bom, eu sou a Ana Tomazelli, se você está no mesmo planeta que eu, você viu a Fernanda Torres ganhar o Globo de Ouro e eu acompanhei não só o antes, o durante e o depois, para entender um pouco, fiquei pensando aqui o que é que ajuda a gente a entender essa comoção nacional, né? Essa coisa emocionada de reagir à arte dessa forma, de uma maneira mais popular. E são três razões ou três coisas que ajudam a explicar isso. Segundo, eu mesma. Bom, primeiro é o inusitado da coisa. Então, a gente está falando de uma atriz brasileira que estava competindo com mulheres muito conhecidas globalmente, que falam inglês, que estão em produções internacionais, inclusive produções hollywoodianas. Teve até uma piadinha aí dizendo que ela venceu a categoria mais forte do cinema, que são as mulheres louras, e tem um fundo de verdade, porque tinha todo o inusitado de dizer, bom, mas ser indicada já é uma grande comemoração, a gente não tem a menor chance de ganhar, e a Cor foi lá e cravou, ganhou. Ela não tinha nem preparado discurso de vitória. A segunda coisa de ser muito inusitada é a Fernanda Torres ser conhecida como uma atriz de comédia por duas gerações. Então todo mundo falou da Fátima de Tapas e Beijos, mas quem já passou dos 40 anos, que nem eu, vai lembrar da Vani dos normais, da Vani do Rui. Então, popularmente, do ponto de vista de mídia de massa, a Fernanda Torres ela é conhecida como uma atriz de comédia, o que torna tudo muito inusitado no caso dela ganhar um prêmio desse tamanho em uma produção de drama. Bom, segunda coisa que ajuda a explicar essa comoção toda, na minha humilde análise e opinião, é a memória afetiva. Então, vamos lembrar que a Fernanda Torres ela é filha da Fernanda Montenegro. Então, a Fernanda Montenegro também foi indicada ao Globo de Ouro em 99, mas perdeu para Cate Blanchett. Bom, uma mulher loura, né? Vamos lembrar também, para ficar só no fio da coisa. Então, tem a história da Fernanda Montenegro, que também foi indicada ao Oscar como Central do Brasil, enfim. E, além disso, tem a Fernanda Montenegro como uma querida, né, um patrimônio nacional, assim, o fato da Fernanda Montenegro ser quem ela é para nossa história. E bom, Fernanda Montenegro para presidente, vamos dar a chave do país para ela. E brincadeiras à parte, é importante a gente também ter em vista que ser filha de uma mulher como essa e escolher ter a profissão da mãe poderia levar qualquer pessoa para o buraco, né? Então, se a gente entender a dificuldade, né, o desafio emocional que é isso, e que ao longo de todas essas décadas essa relação pareceu saudável aos olhos do público, isso também torna a gente um bando de admirador, não só da Fernanda Montenegro, mas é como também se a Fernanda Torres herdasse essa admiração por ter essa relação com a mãe, por desenvolver uma carreira muito autônoma, né? Muito com uma autoridade, assim, com uma identidade muito própria, e o fato dela ser filha da Fernanda Montenegro nunca ser um assunto problemático, nunca tá no centro ou na pauta de qualquer discussão. E aí, a terceira coisa que ajuda a explicar esse delírio coletivo, na minha análise, é o Senna. Bom, não é bem o Senna, mas essa saudade que a gente sente como pátria, como nação, como sociedade, de sentir orgulho por alguma coisa que perdure um pouco mais no tempo. A gente teve essa experiência nas Olimpíadas, então quando a gente fala da Raíssa, quando a gente fala da Rebeca, né, quando a gente fala de tantas mulheres que ganharam tantas coisas nas Olimpíadas, isso já foi um extrato, assim, uma amostra do que a gente pode produzir como emoção, né, ou como narrativa, como comemoração, mas a gente está falando de Olimpíadas que acontecem a cada 4 anos e que leva muito tempo até a gente ter esse pico novamente de alegria, e a gente também, como nação, não investe nisso entre uma Olimpíada e outra, que é uma outra grande discussão. O fato é que eu fiz uns stories recentemente, porque eu comecei a assistir aquela série na Netflix do Senna, e aí eu comecei a produzir algumas reflexões de que, para mim, o Senna ele foi o nosso último herói nacional.
ele foi nosso último respiro de orgulho nacional, no sentido de que ele tinha toda uma história e toda uma narrativa, enfim, competente, muito assertivo, mas ao mesmo tempo educado, quem convivia com ele também, o que ele transmitia ali nas convivências, né, com os repórteres e tudo mais, muito carinhoso, muito gentil, muito simpático, muito brincalhão, os namoros que se tornaram públicos com a Xuxa, com a Adriane Galisteu, enfim. Então, ele tinha ali uma imagem, né, muito positiva, e aí acho que tem uma coisa importante da gente pontuar entre o Senna e a Fernanda Torres, o fato de serem brancos, obviamente, a gente precisa colocar isso na conta, a maneira como a nação recebe, né, e acolhe as pessoas brancas nesse sentido, de projeção de identidade, de projeção de orgulho. E aí, quando a gente junta tudo isso, todos os padrões proporcionais, a gente tinha no Senna, eu falava isso lá nos stories, né? A gente tinha no Senna quase essa certeza de que a gente podia se orgulhar de algo, de que periodicamente a gente ia comemorar alguma vitória e aprender alguma coisa com ele, com o comportamento dele, com as posições muito corajosas, né? Às vezes um tanto controversas, mas quando tinha ali algum problema, alguma questão ética para discutir. E aí é importante que a gente entenda que depois que o Senna morre, é como se a gente ficasse órfão de ídolo, órfão de pai, como eu gosto de explicar para os meus alunos. Então, a gente transfere isso, ainda procura um pouco no esporte, mas depois todos os atletas, nenhum deles vai reunir a quantidade de características que o Senna reunia, com todos os padrões que a gente pode imaginar, de identidade de gênero, orientação sexual, a cor da pele, etc., e a maneira dele se comportar. E aí depois a gente não encontra mais nenhum ícone, né, que ocupa tudo isso. E aí lá nos stories eu dizia que se por um lado isso é triste, porque depois a gente desloca para os políticos essa vontade de ter um pai ou vontade de ter um ídolo e acontece tudo o que acontece, por outro lado, a gente também precisa entender que é bom que a gente não tenha mais um ídolo só, ou uma pessoa só, que seja tão padronizada assim e que a gente possa construir novas pessoas, novas referências que sejam mais diversas e que a gente possa também se identificar para com elas. Mas o fato é que daí, para mim, essa saudade do orgulho nacional com um pouco mais de frequência ou com um assunto que perdure um pouco mais no tempo, como é a arte. Então a gente está falando do Globo de Ouro, depois da possibilidade do Oscar e assim por diante, mas quando a gente fala de algo que perdura um pouco mais e que traga um pouco mais de orgulho para a gente como nação, isso tem feito muita falta e para mim isso também ajuda a explicar por que a gente ficou tão emocionado com a vitória da Fernanda Torres, que não é só a vitória dela, mas a vitória de um monte de gente, de uma equipe e tudo mais. E eu não podia terminar essa conversa, né, sem falar do Selton Mello. Então, quando a gente fala de um homem amigo que também estava na produção e que em nenhum momento reivindicou para si os holofotes, o que é que ele conta com isso? O que é que ele conta com essa parceria? Ele filmou o tempo inteiro, estava animado, chorou pra caramba, comemorou, né, virou ali um meme nacional, e aí fica a pergunta: quem é o seu Selton Mello? Quem é esse homem, né, que te dá apoio, que te acompanha e que não tenta roubar ali os seus holofotes e que genuinamente está interessado na sua vitória? Então, me diz se fez sentido para você, se você tinha pensado desse jeito, juntado essas peças, para a gente continuar essa conversa e entender um pouco mais como é que a gente compreende os movimentos sociais a partir das questões um pouco mais populares. Esse tipo de conversa a gente tem lá na comunidade, no Aminders. Eu espero você. Até o próximo passo.